É dever financeiro, é dever do analista, é dever de qualquer pessoa que vai trabalhar com finanças de empresas, finanças pessoais, principalmente finanças empresariais, entender as demonstrações financeiras. Então, o próprio nome ele já traz aí o que é uma demonstração financeira, em que sentido da coisa, né? Demonstração, ou seja, eu estou demonstrando algo para ti, eu estou mostrando algo para você. E financeiro, finanças, dinheiro e tudo mais. Então, demonstrações financeiras são como eu mostro essa questão financeira, como eu mostro dinheiro para as pessoas, como é que eu mostro dinheiro aí da empresa, seja para o dono, seja, né, para os sócios, seja para os investidores, para quem for. As demonstrações financeiras vão demonstrar, né, a situação empresarial, vão demonstrar aí como que a empresa está, como que está a saúde financeira da empresa. Então, demonstrações financeiras são representações estruturadas da posição financeira e do desempenho financeiro de uma determinada entidade. Com base nas demonstrações financeiras, por exemplo, é possível a tomada de decisão na gestão das empresas. Ainda, através das demonstrações financeiras, pode-se organizar o orçamento e realizar a apuração dos impostos, controlando o fluxo de caixa. Entre os demonstrativos mais importantes financeiramente falando, nós temos o balanço patrimonial, que vai de fato entender como que está o patrimônio da empresa, se a empresa cresceu ou não o seu patrimônio dentro de um período de tempo. Nós também temos a demonstração do resultado do exercício, ou seja, a DRE. O que é a DRE? A DRE, em resumo, é a demonstração de tudo que foi feito dentro de um exercício, que eu posso pegar o exercício mensal, o exercício trimestral, o semestral, o anual, e verificar ali os custos que eu tenho, né, dentro disso. Depois eu tenho também a demonstração de mutações do patrimônio líquido, ou seja, o patrimônio líquido é aquilo que sobra do patrimônio depois que eu tenho ali arcado com todos os meus deveres. Então o patrimônio, ele tem um patrimônio de ativos e eu tenho um patrimônio de passivos, né? Então eu tenho um patrimônio de bens e direitos, aquilo que realmente eu tenho, e eu tenho um patrimônio de bens passivos, que é aquilo que eu devo, aquilo que eu estou devendo, seja empréstimos, financiamentos, mercadorias compradas e tudo mais. E aí a demonstração da mutação do patrimônio líquido e de lucros ou prejuízos acumulados, tanto a DNPL como a DLPA, ela vai medir o que? Se eu tive lucro ou prejuízo dentro de um período de tempo e como que esse meu patrimônio líquido ele se moldou, se de fato ele saiu do patrimônio zero e foi para o patrimônio melhor. Depois nós temos as demonstrações das origens e aplicações do recurso, né, a DOA, que é uma demonstração onde eu pego os meus recursos, eu sei as origens para onde está vindo, né, recurso é aquilo que eu tenho financeiramente falando, seja de venda, seja de financiamento, empréstimos, e aí eu tenho também para onde eles vão, onde eu estou aplicando esses recursos. Então os recursos eles podem ser aplicados para gerar mais recursos, ou eles podem ser ali aplicados para a empresa trabalhar, para a empresa poder evoluir. Nós também temos a demonstrativa do fluxo de caixa, né, você já sabe o que é o fluxo de caixa, a gente trabalha, né, o fluxo de caixa diário, fluxo de caixa semanal, fluxo de caixa mensal e por aí vai. Eu tenho uma demonstração do fluxo de caixa, que é um relatório onde ele vai mostrar aí o desempenho financeiro dentro do fluxo de caixa. Demonstração do valor adicionado, então se eu adiciono valor dentro da minha empresa, se eu pego capital externo e estou adicionando, eu também tenho que estar demonstrando. E as demonstrações comparativas, para que eu possa entender de fato, né, o que está acontecendo na minha empresa, eu comparando cenários, comparando em outras empresas, comparando, né, meses, comparando períodos, para que eu possa entender se a minha empresa está de fato crescendo ou caindo. Eu sempre preciso entender, por isso que é muito importante a demonstração financeira, se a minha empresa ela está indo para um caminho positivo ou se ela tende a um caminho negativo. Se ela tende para um caminho positivo, eu preciso pensar e criar estratégias para utilizar isso ao máximo. Imagina só que você está ganhando muito dinheiro, você está trabalhando muito bem, você tem um bom trabalho, você começa a ganhar muito dinheiro e você está indo numa ascendência. Logo, essa ascendência, pela lógica, ela vai ter um platô, ela pode equilibrar, ela vai travar ou ela pode cair. Então, nesse momento, você precisa criar estratégias para que isso não aconteça. Seja diversificando investimento, diversificando ganhos, para que você sempre esteja em uma crescente. Mesmo que uma crescente devagar, mas você sempre esteja em uma crescente. A mesma coisa a empresa também trabalha dessa forma. Ela precisa ter essa crescente, ela vai crescendo. É claro que ela também pode estar caindo, né? A empresa pode estar caindo nesse momento. Eu preciso criar estratégias para fazer com que a empresa se recupere. Da mesma forma, imagina que você perdeu o emprego e aí você tem um dinheiro em caixa e esse dinheiro começa a acabar. Você precisa urgentemente criar estratégias para que você possa recuperar, ou seja, trabalhando por conta ou arrumando outro emprego, mas que você consiga recuperar novamente aquele patrimônio que você perdeu devido à tua queda ali. Você não pode só ir caindo. Por isso eu preciso entender se a minha empresa está crescendo, se a minha empresa está caindo, e como na vida pessoal, eu preciso entender se eu estou em crescente ou estou em decrescente, em queda, de acordo com as minhas finanças particulares, combinado? Então, quando a gente fala da DRE, né, que é uma das demonstrações mais importantes,
é uma obrigação da empresa, as empresas são obrigadas a fazer o DRE, somente as empresas do Simples, lucro real, lucro presumido, com exceção do MEI, são obrigadas a fazer o DRE porque o governo ele precisa entender, né, a Receita Federal quer entender como que está sendo a tributação, como é que está sendo de fato o resultado do exercício da empresa. Com o DRE financeiro, o gestor pode tomar decisões estratégicas de maneira mais fácil e assertiva. Isso porque o documento ele vai unir informações sobre as finanças. Assim, o empresário consegue analisar se as contas serão positivas ou se elas serão negativas. O principal objetivo desse demonstrativo é reunir todas as informações financeiras da companhia para mostrar o resultado do exercício líquido. Isso deixa claro qual foi o lucro ou prejuízo das operações. O DRE pode ser feito considerando um certo período, e aí ele pode ser mensal, ele pode ser trimestral, semestral, anual. O mais recomendado é que ele seja feito de anual, né, para poder ter um balanço aí de ano para ano. Só que também ele pode ser feito trimestralmente, né, ou semestralmente. Mensalmente ele é muito complicado eu fazer mensalmente, por quê? Porque como eu disse, talvez o mês ele seja negativo, mas dentro do período de 3 meses, 6 meses, ele se iguale. Então quando eu faço o DRE, eu preciso de fato, quanto mais ampla vai ser a minha amplitude, né, eu posso tá fazendo. As empresas que são obrigadas, elas são obrigadas a fazer pelo menos uma vez no ano ou a cada 6 meses. Ela vai escolher qual que é o período que ela quer fazer, mas as empresas são obrigadas a fazer o demonstrativo do resultado do exercício e enviar isso para a Receita Federal. Nesse caso aí, as empresas utilizam os próprios escritórios de contabilidade para fazer, mas caso não haja um escritório de contabilidade contratado, a empresa ela é obrigada a fazer por conta própria da mesma forma. Então ela vai fazer e vai mandar isso para a Receita Federal, que a Receita Federal vai analisar para ver se os dados batem realmente ali, se a empresa realmente está faturando, como que foi o resultado do exercício dela naquele período. Então, é legal que você, né, na tua empresa, você analise e verifique se realmente a contabilidade está informando corretamente no período correto a DRE, né, o demonstrativo de resultados do exercício da tua organização. Depois nós temos o balanço patrimonial, né, que ele trata-se de um relatório contábil que ele vai seguir a legislação brasileira vigente. É comum que esse balanço ele seja feito no fim do ano para que se analise a situação do patrimônio e a situação financeira atualizada da empresa. Entretanto, também pode ser feito em qualquer outra época do ano, conforme a necessidade da informação. Então, obrigatoriamente, está na legislação também fazer o balanço patrimonial uma vez por ano. Mas a empresa ela pode fazer na hora que ela quiser, para que ela possa ter uma ideia de como que está o patrimônio dela. O principal objetivo desse documento é o equilíbrio do patrimônio por meio da análise de ativos, passivos e o patrimônio líquido. O balanço patrimonial e DRE de uma empresa são essenciais para o controle da sua situação financeira e no balanço patrimonial vão existir duas colunas, entre ativos e passivos. Ativos é aquilo que eu tenho direito, aquilo que realmente é meu, né, da minha empresa, seja em bens, seja em direitos, né, contas a receber, por exemplo. Eu tenho os meus passivos, que é aquilo que eu preciso pagar, não é meu ainda. Por mais que eu tenha talvez um prédio, mas eu comprei um prédio, mas se eu estou pagando ele, ele não é meu ainda, ele é um passivo. Se você tem uma casa sua e ela é financiada, ela não é sua, ela é um passivo que você está pagando, que futuramente ela vai se tornar um ativo. Quanto mais tu paga, mais ela vai se tornando um ativo, só que ela é um passivo. Né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Quando eu falo, mas o meu ativo é uma casa. Se ela estiver quitada, ela é um ativo sim. Mas se ela estava pagando, você tem um passivo. Geralmente, como que é feito isso contabilmente? Eu lanço o ativo, o patrimônio, a casa, né? Então, tipo, lá tem uma casa de 300 mil. Então eu vou lançar 300 mil como ativo. Só que a dívida dela é um passivo. Então, digamos que eu paguei 10 mil apenas, eu tenho 290 mil, eu tenho que jogar 290 mil no passivo. Porque eu posso ter a casa de 300 mil e posso dizer que é o meu ativo, beleza, mas eu tenho um passivo, tá ali, 290 mil, contando, e aí depois eu vou fazer a equiparação ali, e eu vou ver que o meu patrimônio líquido é apenas de 10 mil reais. Então, é bem simples de entender também. Então, os ativos aí são discriminados, os direitos e o bem da empresa, tudo que gera valor para a companhia. Os passivos são as obrigações e os resultados que uma organização deverá pagar. E o resultado da diferença entre ativos e passivos é o patrimônio líquido. Então, nesse exemplo que eu te dei, tu tem uma casa de 300 mil, tu deve 290 mil, o teu patrimônio líquido realmente é apenas 10 mil reais. Então, é assim que funciona quando a gente vai para o balanço patrimonial. Depois, nós temos aí o fluxo de caixa. Né? O fluxo de caixa é muito importante para uma gestão orçamentária dentro de uma empresa. É utilizado para avaliar a posição financeira de uma empresa em um período específico, ou seja, o gestor conhece a posição diária, semanal, mensal ou anual da empresa. De acordo com a análise do caixa interno, é possível saber quanto de dinheiro entrou e saiu em determinado período de tempo. Com o fluxo de caixa, o gestor consegue compreender onde determinados recursos foram aplicados e suas origens, e desse modo é possível ter um maior controle financeiro para um planejamento mais preciso sobre os recursos disponíveis. Aí tu pode perguntar assim, mas isso não vai estar no DRE, não vai estar lá as entradas e as saídas? De fato estão, mas o fluxo de caixa ele vai me trazer a data exata daquela saída ou a data exata daquela entrada. Imagine que você pega um mês de trabalho da tua empresa e nesse mês você recebeu 100 mil reais.
mas quais foram as datas de pagamento? Quais foram as datas que tu mais recebeu? E aí você precisa entender isso, porque imagina que você recebeu 100 mil e você teve que pagar 50 mil. Quais foram as datas que você pagou? E aí você vai ter as datas de pagamento. Você pagou com juros ou sem juros? Porque muitas das vezes, se eu não tenho esse controle de quando que eu recebo ou de quando eu pago, eu acabo pagando mais juros do que eu deveria. Porque imagina só que você tem uma conta que ele vence dia 5 e você recebe apenas dia 10. Se você não tiver um capital de giro, um fluxo de caixa que dá o suficiente para você pagar isso dia 5, você vai pagar juros, porque você só vai receber dia 10, você vai pagar com juros. Só que para você saber quais são as datas de pagamento, você precisa do fluxo de caixa, você precisa entender onde o dinheiro sai, aonde o dinheiro entra, o valor disso, datas e datas específicas. Podendo ser mensal, podendo ser semanal, podendo ser diária, trimestral, semestral, anual. O período que você quiser analisar, você pode estar analisando. E assim você cria, né, ideias. Como, por exemplo, IPTU, IPVA e tudo mais. Você sabe que início do ano é época de pagar isso tudo. Então, se você tem um controle específico de datas que isso vai acontecer, você pode se prevenir, né, prever isso, planejar para que você consiga arcar com esses custos, arcar com esses débitos, tranquilo, sem entrar aí em déficit financeiro, sem entrar em déficit de grana no caixa, beleza? Depois nós temos a DLPA, né, que é a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Ela serve para demonstrar as mudanças no patrimônio líquido da organização. Basicamente, ela mostra um comparativo entre o saldo anterior e o saldo final do lucro da companhia. Alguns dados da DLPA são obrigatórios, já que são gerados pelo paralelo entre o balanço patrimonial e a DRE. Então, a gente tem o saldo inicial de lucros e prejuízos em determinado período, né? Então, isso é obrigatório, está na DLPA. Depois, nós temos o pagamento de dívidas e outras distribuições de lucro, também obrigatório, está na DLPA. Montante de lucro do que foi adicionado ao capital total, também é obrigatório. Mudanças na contabilidade que tem impacto sobre lucros e prejuízos, tem que estar lá também, e o saldo final dos lucros e dos prejuízos acumulados em determinado período. Então essas são as informações que tem que estar colocadas na DLPA. Depois nós temos também como demonstração financeira as notas explicativas, né? As notas explicativas servem para esclarecer a situação patrimonial da empresa de determinada conta, saldo ou transação. Também podem ajudar a entender valores relativos aos resultados do exercício, além de informar sobre alterações da situação atual patrimonial. Outras situações de sua aplicação são, né, fazer a complementação de dados que são exigidos pelas práticas contábeis brasileiras e que não foram demonstradas, inclusão de informações financeiras importantes, apontar parâmetros de avaliação patrimonial, caso seja necessário, mostrar investimento em outras sociedades, exibir as garantias de obrigações de longo prazo e indicar ajustes de exercícios anteriores. Então, muitas das vezes, vai acontecer erro nas demonstrações? Pode ocorrer. É natural, são dados, o volume é muito grande, dependendo do tamanho da empresa, é muita informação, acontece dados. Então, as notas explicativas, elas vão esclarecer, elas vão trazer essa ajuda para que eu não precise anular uma declaração, para que eu não precise ter que me dar trabalho de corrigir ali, eu vou pegar e vou explicar, olha, aquele valor naquela declaração XYZ, ele deve ser interpretado, na verdade, esse valor aqui. Foi isso que aconteceu, né? Ó, a gente teve esse investimento, teve isso, teve aquilo, para que não caia na declaração e não seja uma informação errada. Porque falhas podem acontecer, valores podem ser mudados, né? Eu posso ter que fazer ajustes e eu não preciso estar, de fato, alterando a declaração original, a demonstração original, como é o caso do RE, como é o caso do balanço patrimonial. Eu utilizo as notas explicativas que servem com esse propósito e fim. E por último, nós temos o DVA, né, que é a demonstração do valor adicionado, que permite saber quais foram as riquezas geradas em determinado período de movimentação financeira do negócio. Essa é uma forma de avaliar se a empresa contribuiu para a sociedade e para a economia de maneira geral. Esse demonstrativo compara as entradas e saídas, porém levando em conta a responsabilidade social e o quanto a riqueza estava relacionada com esses valores. Esse é bem simples de entender. Muitas empresas utilizam, por exemplo, o programa Menor Aprendiz ou alguns outros programas que incluem aí ajudas sociais para pessoas que possam estar aprendendo. Então, o menor aprendiz, a empresa paga esse menor aprendiz e ele vai trabalhar. Só que esse valor, ele é declarado dentro da demonstração de valor adicionado, porque eu pego e digo, olha, eu paguei, eu trouxe jovens, e eu paguei para esses jovens esse valor para que eles pudessem trabalhar. Dessa forma, eu apoiei a comunidade, criando emprego, gerando renda e aprendizado para esses jovens. Eu também posso fazer outras contribuições sociais, como apoio a instituições não governamentais, ONGs e tudo mais, mostrando que a empresa, de fato, contribuiu para a sociedade e para a economia de maneira geral. Também dentro da DVA, a gente tem para empresas, por exemplo, lucro real, lucro presumido. Quando eu contrato um funcionário na CLT e tudo mais, o que acontece? Eu pago para ele um tributo sobre ajuda societária, né, que chama-se de contribuição patrimonial, FGTS patrimonial que chama, aonde eu vou pagar o valor a mais
porque, né, patronal, desculpa, FGTS patronal. Vou pagar um valor a mais, porque tem lá Senai, SEST, todos esses órgãos, né, o paralelo do governo que trabalham questões sociais, eles recebem uma cota também pago pelas empresas para que eles possam fazer as suas ações sociais. Então, dessa forma, lá na declaração eu vou colocar, olha, foi repassado X valor, que ele é um valor adicionado ali para a movimentação financeira do negócio e que gerou riqueza para a sociedade, né? Então, a empresa ela trabalha na sociedade e o governo entende que para ela operar nessa sociedade, ela precisa garantir e apoiar causas sociais para gerar riqueza não só para os donos da empresa, mas para a sociedade que está em volta dela também. Então essas ações sociais elas são realizadas pela empresa e não são de graça. A empresa não faz porque ela tem bondade no coração, é porque ela precisa, é uma obrigação da empresa, né, declarar esses valores adicionados e ela tem redução de impostos, ela tem todos os outros benefícios fiscais caso ela faça e apoie, né, causas sociais aí. Então não é de graça, é algo importante, beleza? Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessa aula. Eu te vejo na próxima aula, fique comigo e como sempre, por enquanto, vamos que vamos! E aí, beleza? Fernando Vale aqui. Tô passando só para lhe dar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir as outras aulas desse curso. Bem, é bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso e mais centenas de outros cursos, além de fazer avaliação e caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas R$ 29,90. Então, esse foi o recado que eu queria dar e aguardo você no nosso site e aguardo sua matrícula. Um abraço.